Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que aquilo que levaria anos vai acontecer em dias, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, para que a provisão do Senhor toque na vida dessa pessoa e que nada falte a ela, nada falte à sua casa e muito menos aos seus projetos e sonhos. Oramos, Pai, para que o Senhor abra o céu sobre teus filhos e traga um tempo de grande abundância, de grande prosperidade, de portas abertas, de boas conexões. Eu abençoo esta casa e esta família e também profetizo salvação em toda a sua casa, no nome de Jesus Cristo. E declaro a Deus o fim de vales, o fim de adversidades, o fim de lutas que pessoas estão tendo, Senhor, numa CTI, num quarto de hospital, ou até mesmo numa cama, em casa, Senhor. Pessoas presas, amarradas por situações, seja de doenças físicas ou emocionais. Eu quero declarar saúde sobre a vida dessa pessoa. O Deus que restaura a sorte de pessoas, o Deus que muda o destino, que nesse momento entre com providência na vida dessa pessoa e levante ela dessa cama. Nós declaramos o nome de Jesus Cristo, a cura total e completa. Jesus Cristo perdoa pecados e sara doenças. E nós declaramos saúde agora, no nome de Jesus Cristo, sobre o corpo físico dessa pessoa, sobre a vida dessa pessoa. E que o lugar que ela está seja tocado pela luz de Jesus Cristo. Que a luz de Jesus Cristo desfaça todas as trevas, desfaça todo medo, desfaça toda dúvida, desfaça toda insegurança e que reine sobre o lar e sobre a vida dessa pessoa o sol da justiça, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. No final da oração de hoje, eu quero fazer uma oração de libertação em favor da sua vida. No final da oração de hoje, quero fazer uma oração de libertação pelas pessoas da sua casa. E quero pedir a você que está entrando agora, já deixa a tua curtida aqui para que o YouTube recomende esse vídeo a outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Você sabe o quão fielmente nós temos sido, às 6 da manhã, às 18 horas, orando por todos que estão aqui inscritos no canal, por todos que participam das orações. Temos sido fiéis naquilo que Deus nos confiou. É uma missão que Deus me deu. E eu estarei colocando você e a sua casa diante de Deus. E nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Salmos de número 24, verso 3. Salmos 24, verso 3 e verso 4. Preste atenção nessa palavra, porque diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Eu quero que você entenda, quando a Bíblia diz aqui quem subirá ao monte do Senhor ou quem entrará no seu lugar santo, está falando de um acesso. Tem acessos que Deus nos dá, que Deus permite com que entremos, se nós estivermos em total alinhamento com Ele. Tem certas bênçãos que você recebe por plantar coisas boas, tem certas bênçãos que você recebe por obediência, mas tem certas bênçãos na sua vida, certos acessos que Deus te dá, que você precisa seguir o que está escrito aqui. A Bíblia diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O que significa uma pessoa limpa de mãos e pura de coração? É uma pessoa que não carrega malícia com ela. Enquanto Adão e Eva, no paraíso, eles permaneciam
com seu coração inocente, com seu coração puro, eles puderam permanecer no jardim do Senhor. Mas foram expulsos do jardim do Senhor porque a malícia entrou no coração deles. A malícia impede você de caminhar no jardim santo. E o que tem no jardim santo? O que tem no jardim santo? O que tipifica o Éden? O Éden tipifica um lugar onde você tem um grande relacionamento, um íntimo relacionamento com Deus. Onde Deus, Ele vem e fala com você todos os dias. A Bíblia nos diz que o Senhor, na viração do dia, Ele vinha e falava com Adão, Ele se comunicava com Adão. Adão perdeu essa conexão, Adão perdeu esse acesso, porque entrou malícia no seu coração. Aí você pergunta, qual que é a maneira da malícia entrar no coração de uma pessoa? A malícia entra quando damos ouvidos à serpente. A malícia entra quando Satanás, ele nos convence de coisas que vão contra a vontade de Deus, que vão contra a direção do Senhor para as nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz aqui, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Deus não aceita que você tenha uma vida de mentira. Deus não aceita que eu tenha uma vida de mentira. A Bíblia diz aqueles que juram enganosamente. Você sabe o que significa aqui o que diz que não entrega a sua alma à vaidade? Uma alma entregue à vaidade é uma alma que não quer mais saber de seguir princípios divinos, não quer saber mais de ter o cuidado certo com a sua alma e também com o nome do Senhor. Pessoas descuidadas, elas podem ter grandes perdas na sua vida. Deus falou comigo hoje pela manhã sobre isso, sobre uma palavra que eu deveria entregar para uma pessoa a respeito do cuidado maior que ela deveria ter na vida dela. Quanto mais Deus te encarrega, quanto mais Deus te responsabiliza de coisas, quanto mais Deus te confia, seja pessoas, influência, bens, favor, enfim, quanto mais Deus te agracia, e nós somos gratos pelas bênçãos que Deus nos confia, mais o Senhor vai falar a mim e a você que nós precisamos ser cuidadosos com aquilo que nós temos. Nós precisamos cuidar do que Deus nos deu. Sabe, cuidar. Se você cuida de uma empresa para Deus, se você cuida de uma família para Deus, se você cuida de filhos para Deus, se você cuida de projetos para Deus, se você cuida de uma igreja para Deus, seja o que for que você cuida para Deus, você tem que ser cuidadoso com isso que Deus colocou nas suas mãos e cuidar também você. Porque quando Deus nos coloca à frente de qualquer coisa aqui nessa terra, nós somos responsáveis por aquilo. E isso vai exigir de nós um outro padrão. Como assim, profeta, um outro padrão? Deus, a quem mais Ele dá, mais Ele pede. Quanto mais Deus te der, mais Ele vai pedir. Ele vai pedir da sua integridade, Ele vai pedir da sua verdade, Ele vai pedir da sua santidade, Ele vai pedir, sabe, do teu esforço, Ele vai pedir. Quanto mais Deus te der, o nível de responsabilidade só vai aumentando. E essa palavra veio muito forte ao meu coração hoje. Quando Adão e Eva, eles deram ouvidos à serpente, eles foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos daquele lugar de intimidade. Não deixe a malícia entrar no teu coração. Não deixe a malícia, porque a malícia, ela tira você do lugar da intimidade. E muitas vezes nós começamos a fazer coisas porque vemos os outros fazer. Não é porque os outros fazem que você tem que fazer. Não é porque tem gente fazendo errado que você tem que fazer errado. Não deixa a malícia entrar no teu coração. Tem gente atacando, julgando, criticando os outros. Não entra nessa. Não entra nessa. Porque isso é deixar com que a malícia entre dentro do coração. Nós não fomos estabelecidos por Deus para sermos acusadores, para sermos perseguidores, para sermos críticos, para sermos fofoqueiros.
Deus não nos estabeleceu nisso. Deus não nos estabeleceu para sermos juízes dos outros. Deus não colocou isso sobre nós. Você tem que entender que tem certas coisas que podem roubar você da presença de Deus. Uma amizade errada, um relacionamento, sabe, de uma pessoa que não mede, sabe, as palavras, ela não é cuidadosa com as palavras. Uma conexão errada de alguém que você permite que entre na sua casa, daqui a pouco você está corrompendo os seus valores por causa de uma amizade, por causa de um relacionamento, por causa de um negócio. Quantas pessoas que, às vezes, por causa de um negócio, elas acabam colocando tudo a perder por causa do dinheiro, o amor ao dinheiro. Não é capaz de ceder, não é capaz, sabe, de resolver as coisas de outra maneira. Por isso, tenha cuidado. Deus está falando com você. Lute pela inocência. Lute para permanecer com as suas mãos limpas e seu coração limpo, seu coração puro. Não deixe o diabo colocar lixo aí dentro do teu coração. Não deixe ele colocar ódio, não deixe ele colocar mágoa, não deixe ele colocar ressentimento, não deixe ele colocar uma revolta dentro de você, porque até isso, né, gente? Hoje nós temos visto pessoas que o inimigo tem conseguido colocar uma revolta no coração delas, e quando elas abrem a boca, elas despejam todo tipo de negativismo, todo tipo de acusação, todo tipo de coisas ruins. Por quê? Porque aquilo entrou no coração delas. Eu entendi uma coisa: a malícia não combina com aqueles que querem caminhar com Deus. Guarda isso, eu gostaria que você escrevesse isso aqui nos comentários. A malícia não combina com aqueles que querem caminhar com Deus. Nisso eu encerro a palavra de hoje e quero fazer uma oração por você. Sabe, não deixa a malícia entrar no teu coração. Não deixa a malícia entrar no teu coração. Não permita com que a malícia entre no teu coração. Amém? Glória a Deus. Sabe, às vezes a gente fica pensando algo das pessoas que não é verdade. A gente fica, muitas vezes, permite com que pensamentos entrem na nossa cabeça a respeito de pessoas que não é verdade. Cuidado, para o teu coração não se corromper. Não se corromper. É essas sujeiras que você não pode deixar entrar no teu coração. Essas corrupções, essas malícias, isso não combina com quem quer andar no caminho santo. Você quer ouvir a Deus, quer ter intimidade com Ele, então te afasta daquilo que pode contaminar você. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração e que o Espírito Santo, que revela toda a verdade, que abre os olhos do nosso coração, Ele vai revelar para você o que pode contaminar a tua caminhada, o que pode corromper a tua busca e o que pode impedir você de andar em caminhos altos. Porque Deus tem caminhos altos para vocês. Deus tem caminhos altos. Então, tira tudo aquilo do teu coração e da tua frente que pode te prejudicar. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui maravilhoso da Emília. Deixa eu pegar aqui. Ela escreveu assim: eu sou do Mato Grosso. Um abraço a todo o povo do Mato Grosso aí que está me escutando. E fui diagnosticada com gordura no fígado em um estágio muito grave. Eu estava sofrendo bastante e passando mal. Eu participei da campanha com o Senhor e, para a honra e glória de Deus, Jesus me curou. Eu sou imensamente grata. Que Deus continue lhe abençoando, profeta. Glória a Deus. Emília, a Deus a glória. Foi Jesus que te curou, Emília. Glória a Deus, isso é um milagre de Deus. Amém? Por onde a gente anda, ouvimos os testemunhos dos milagres de Deus. Eu conheci em Florianópolis um casal, e o Paulo e a Jane. Eu não conhecia eles. Eles disseram que me conheciam, mas eu não conhecia eles. E ela me contou que no pior momento da vida deles, Deus falou com eles e eles gravaram a palavra que eu profetizei, exatamente para aquele momento. E como eles tiveram uma perda trágica, pelo que eu entendi, eu não quis entrar em detalhes, mas ela, toda vez que queria desanimar, lembrava da palavra que Deus falou com ela. Esse é o verdadeiro espírito da profecia. O espírito da profecia traz consolo. Se você quer saber se uma profecia é de Deus, ela tem que estar debaixo de três ingredientes: edificação,
exortação e consolação. Uma profecia edifica, exorta e consola. E um detalhe de suma importância: a profecia está sempre fundamentada no amor. A profecia está sempre fundamentada no amor. Nunca no ódio, nunca na acusação. Sempre fundamentada no amor. Sempre fundamentada no amor. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E antes de declarar o Salmo 91, quero falar com todos os empreendedores que estão aí para participarem do nosso evento chamado Norte Certo. Vai acontecer dia 13 e 14 de dezembro e a pergunta é: por que eu estou falando desse evento para você? Porque é isso que você tem que se perguntar. Por que eu estou sendo convidado a participar desse evento? Será que Deus tem um projeto de empreender para mim? Ou você que é empresário, talvez você esteja até com a tua vida bem, mas por que você está ouvindo sobre isso? Será que Deus não quer que você se conecte nesse ambiente? Vem participar conosco. Inscreva-se no nosso site www.profetavinicius7.com.br. Você sabe que por um bom tempo eu quis dar uma parada com os meus eventos, porque, como você sabe, eu tenho muitos compromissos e muitas responsabilidades. Eu gravo 4, 5 vezes ao dia. Gravamos para televisão, gravamos para o rádio. A gente tem muito compromisso. No entanto, em cada evento tem algo divino que Deus coloca. E a gente vê as transformações, os testemunhos. Eu acredito que quando Deus separa, sabe, esses momentos especiais, Deus quer tratar. É um tratamento de choque dentro de você. É por isso que eu acredito tanto que esses eventos eles precisam estar no seu caminho, para que você possa também sair da sua casa, sair da sua zona de conforto e acessar esses ambientes novos. Vem estar com a gente, vai ser incrível. E eu quero aqui também já agradecer a todos os meus parceiros do nosso ministério. Com a sua ajuda, nós temos conseguido estar na TV Bandeirantes, na TV Rede TV, na rádio. Que Deus abençoe a todos os nossos parceiros que nos ajudam. Vocês são uma bênção, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Nossos parceiros nos ajudam com cerca de 35% de todo o valor que nós pagamos para a televisão. Eu não tenho salário da igreja, eu não recebo da igreja. Tudo é mantido pelo nosso ministério e pelos nossos parceiros. A você que é meu parceiro nessa obra, que Deus abençoe a tua vida poderosamente e ricamente. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, compartilha aí com 11 pessoas. Manda aí para teus amigos, para teus parentes, essa palavra, porque eu sei que essa palavra falou com muita gente. Amém? Todos nós que queremos crescer, vamos ter que cuidar para que nenhuma corrupção entre no nosso coração e nem nas nossas mãos. Se queremos ser guardados por Deus, precisamos guardar o nosso coração. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você,
Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Pai santo e justo, toca com teu poder agora a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Nós profetizamos, Pai, que aquilo que levaria anos vai acontecer em dias. O Senhor está acelerando coisas na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, Pai, uma assistência sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos e sobre o nosso destino. Meu Deus, que nada neste mundo possa corromper ou atrapalhar o nosso caminho, mas que sejamos guardados e protegidos e abençoados por Ti. Eu peço que a Tua mão de poder, Senhor, esteja sobre nós e que o Senhor nos livre do mal, nos livre da maldade e nos livre, Pai, de tudo aquilo que possa ser um atrapalho no nosso caminho e no destino que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a orar por livramentos, para que o Senhor nos livre da tentação, nos livre da maldade, nos livre das ciladas do inimigo. Por isso, Pai, nós te pedimos, traga livramento agora de toda a tentação, traga livramento de toda a cilada, traga livramento das armadilhas, que as armadilhas de Satanás sejam canceladas. Também oramos, Pai, para que tudo que tramita nas trevas contra nós ou contra a nossa casa seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo agora. Cancelamos toda mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, todo tipo de fofoca, de inveja, tudo aquilo, Senhor, que se move nas trevas ou que o inimigo usa pessoas para tentar nos atingir. Senhor, que seja frustrado agora os planos do inimigo e que por 7 caminhos batem retirado a maldade. E não deixa, Senhor, que entre dentro de nós a malícia. Ao contrário, Pai, nós te pedimos, se há qualquer coisa dentro de nós que te desagrada, tira de dentro de nós. Oramos, Pai, para que o nosso coração seja um coração limpo, um coração puro. Oramos, Pai, para que o Senhor possa tirar de dentro de nós toda mágoa, toda raiva, todo ressentimento, todo medo e coloque dentro de nós mais do Teu Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Coloca óleo sobre a nossa cabeça. Nos unja, Senhor, nos capacita, nos reveste com o Teu poder. Que cada pessoa que está orando junto comigo seja revestida pelo poder do Senhor. E queima, Senhor, em nós tudo aquilo que Te desagrada, que o Espírito Santo possa nos levar a um pleno convencimento. Nós oramos pedindo ao Senhor perdão dos nossos erros e que o Senhor nos conduza, Pai, no caminho santo, para que possamos acessar a voz de Jesus Cristo. Queremos ouvir a voz de Deus, queremos ouvir a revelação do Senhor, queremos estar alinhados com Teu propósito, alinhados com a Tua presença e queremos ser cheios do Espírito Santo. Que cada pessoa que está nessa oração seja visitada pelo poder de Deus. Eu digo a toda obra maligna, mal acabou para você. Eu digo enfermidades, dores, influências malignas na casa, no casamento, na empresa, saiam agora do caminho dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Que todo tipo de atividade maligna seja repreendida no poder de Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus te cubra, o sangue de Jesus cubra a tua casa, o sangue de Jesus cubra a tua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. E Deus me mandou, há algumas semanas atrás, a sempre dizer para cada um de vocês que você é um amado de Deus. Você é um querido de Deus, uma querida de Deus. Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês também. Um forte abraço, que Deus te abençoe. E não esqueça, hoje à noite temos aquela oração às 5 para meia-noite. Eu estou orando jejum com propósito, porque eu também estou em busca de respostas de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós chamamos, Senhor, a tua glória,
toca-nos com teu poder e toca-nos com a tua presença. Profetizo novos começos, novas portas e muita saúde. Senhor, consagramos a Ti tudo o que estamos fazendo e te pedimos a Tua bênção. Oramos, Pai, para que o Senhor derrame da Tua graça, derrame do Teu poder sobre nós e sobre nossa família, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa e Deus abençoe a tua família. Deus me deu uma palavra. Estar alinhado com a direção de Deus nos dá força para vencer. Se nós seguirmos a direção de Deus para a nossa vida, nós vamos vencer o que vem pelo caminho. Toda vez que você estiver no caminho de uma promessa de Deus, de uma palavra que o Senhor te deu, de uma direção, de uma coordenada profética do Espírito, haverá inimigos no seu caminho. E os seus inimigos podem ser os homens, os seus inimigos podem ser espirituais, mas seus inimigos também podem ser de alma. Exatamente. Há coisas que foram instaladas dentro de nós, pela cultura com que nós fomos criados, pelo sistema aqui desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E isso pode estar sendo um interruptor daquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. E existe pelo menos 3 sabotadores que hoje nós vamos falar aqui. O primeiro deles é a dúvida. A dúvida, ela é um impeditivo para você andar nas promessas de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você entende isso? A dúvida, ela vai tentar gerar em você um bloqueio para que você não ande pela palavra de Deus, para que você não ande pela direção de Deus. Será que vou? Será que faço? Será que compro? Será que vendo? Será que acredito nessa promessa que Deus me deu? Será que eu espero que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida? A falta de fé, ela vai culminar em um bloqueio no seu caminho. A falta de fé vai ser um paralisador. Por isso que nós temos que pedir a Deus para que Deus traga uma força para dentro de nós, a fim de que essa força seja muito mais poderosa, muitas vezes mais do que a dúvida e de qualquer tipo de impedimento que há dentro de nós. É até irônico falar dessa maneira, mas os impedimentos que existem nessa vida para você não caminhar são muitos. Agora, como pensar que os impedimentos muitas vezes vêm de nós? Nós acabamos permitindo com que a dúvida ela tome a frente, a dúvida governe, a dúvida tenha um domínio sobre a nossa vida. Precisamos caminhar com fé, com a certeza daquilo que Deus falou, independente das circunstâncias, independente do dia mau, independente, sabe, de quão grande é o desafio que está no seu caminho. Eu recebi o testemunho, Deus me trouxe à memória agora nesse momento, eu recebi um testemunho de uma mulher, ela tinha uma situação na vida dela muito delicada. Ela precisava tomar uma decisão sobre seus filhos. Seus filhos iriam passar por uma cirurgia. E ela estava muito temerosa com a cirurgia. As crianças nasceram com um problema. E aquela mulher se agarrou com Deus, colocou a sua vida nas mãos de Deus e tomou a decisão de autorizar o médico a fazer a cirurgia nos filhos. E eu pensando, eu sentado, vendo aquilo, eu disse para mim mesmo, será que eu teria a coragem que essa mulher teve de decidir, sabe, aceitar a cirurgia, aceitar aquela situação e confiar nas mãos de um homem mortal, limitado à vida dos meus 2 filhos? Eu entendi naquele momento que
se não é uma fé maior em Deus, você não autoriza o homem a fazer aquilo. Ainda que o homem tenha a sua capacidade, ainda que o homem tenha as suas habilidades, tem coisas que você sabe. 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro lado, pode dar um problema, pode ser algo irreversível, pode ser morte. Por isso que tudo na nossa vida tem que ser por fé. Essa mulher teve fé, ela creu, ela acreditou que Deus estaria conduzindo aquela cirurgia, que Deus estaria abençoando. Deu tudo certo. Seus filhos voltaram para ela. Eu quero dizer uma coisa para você, a dúvida, ela pode ser, talvez, um dos maiores problemas que hoje tentam nos impedir a ir à frente, a seguir a direção de Deus. A dúvida, sabe? Porque vem aquele sentimento tentando bloquear você, aquele sentimento que tenta paralisar a sua fé. É como se você estivesse, sabe, com uma palavra de Deus, você estivesse em alta velocidade e de repente vem uma dúvida, um pensamento. E eu até acredito que em alguns casos não é nem a alma, é espiritual também. É como uma semeadura do inimigo dentro de você, até por meio de uma conversa, por meio de algo que você leu, de algo que você viu. É como se fosse uma sugestão para tentar sabotar aquela sua fé e que a dúvida tenta dominar, tenta governar. O segundo impedimento é o medo. O medo, ele é um outro sabotador. É outra coisa que tenta impedir as pessoas de seguirem em frente. Sabe, o medo de não dar certo, o medo de serem infelizes, o medo, sabe, de perder o que tem, o medo de não vencer, o medo de não ser forte o suficiente diante da adversidade que apareceu. A Bíblia diz que nós precisamos ser corajosos, precisamos ser fortes no Senhor. E uma pessoa corajosa, mesmo que ela esteja sentindo medo, ela está tão conectada, sabe, na certeza de que Deus vai fazer alguma coisa, de que Deus vai ser o escudo dela, que ela vai em frente, mesmo com aquilo tentando paralisá-la, tentando atacar a sua mente e bloqueando até mesmo a sua alma. Talvez você esteja com medo de algo, mas eu quero dizer para você que se você estiver alinhado com a direção que Deus te deu, vá com fé, acredite, coloque toda a sua expectativa no que Deus disse, porque Ele é poderoso para cumprir. Olha para Abraão, Deus falou para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia que lugar ir, mas ele venceu. Tudo aquilo que talvez a sua alma, sabe, estivesse tentando impedi-lo de sair da sua terra, ele creu no que Deus disse e se moveu. Nós precisamos ter essa força de fé para acreditar na direção de Deus, acreditar no que Deus diz na palavra dele e nos mover. O Deus que supre todas as coisas suprirá também as nossas necessidades. Você acredita nisso? Então declare comigo, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Creia, coloque a sua fé, coloque a sua expectativa no Senhor e vença esse medo. Vença todo opositor que está tentando de alguma maneira abortar a sua fé, abortar o seu ânimo e impedir você de continuar caminhando nas promessas de Deus. Eu não sei para quem que é essa palavra, mas Deus me deu essa palavra e está falando com alguém aí. Não deixa o medo te paralisar. Não deixa o medo te impedir. Não deixa o medo ser o bloqueador da tua promessa, da tua bênção, daquilo que Deus tem para a tua vida. E terceiro, é o desânimo. Quando você está alinhado com a palavra que Deus te deu, sabe, você tem fé, você tem expectativa naquilo que Deus falou para você, você não vai deixar o desânimo lhe abater. Porque o desânimo, ele pode vir de vários meios. Ele pode vir de uma situação que você está vivendo, ele pode vir de um cansaço, ele pode vir de pessoas que foram ingratas com você, ele pode vir de uma traição que fizeram contra você, ele pode vir de uma perda muito grande e aquilo lhe desanima e você não quer mais, sabe, se meter naquilo. Deixa eu lhe dizer, creia e esteja alinhado ao que Deus lhe falou. Caminhe,
Não deixe o desânimo lhe abater. Permaneça firme, constante, marche e certamente você verá a vitória de Deus na sua vida. Nem sempre caminharemos com ânimo. Nem sempre iremos caminhar, sabe, com o máximo de alegria, o máximo de energia, o máximo de força, mas precisamos estar confiantes de que Deus renovará as nossas forças. Deus não ia colocar na sua palavra, Isaías capítulo 40, se Deus não visse que é necessário um renovo de forças de tempo em tempo na nossa vida. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, olha só, renovarão as suas forças. Os que confiam no Senhor vão receber um novo ânimo. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Continua caminhando, não para, persevera, não olha para trás, não deixa nada lhe desanimar, não deixa nada lhe parar. E se as coisas não estiverem do jeito que você gostaria que estivessem, acredite em Deus. Firme em Deus, mantenha sua fé em Deus, seus olhos em Jesus Cristo, na sua palavra que não falha e que certamente Ele cumpre. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu digo para você que está aí me ouvindo, você vai vencer se você crer na palavra que Deus te deu, na direção que Ele te deu. Não sei para quantos é essa palavra, mas eu sei que Deus está falando com alguém aí. Não duvide. Não tenha medo e não deixe o desânimo lhe paralisar. Se você vencer essas três coisas, você vai chegar até onde Deus quer que você chegue e você vai viver a promessa do Senhor na sua vida. Essa é a palavra para você, essa é a palavra para a tua casa, até porque, agora vem o outro lado da questão, se você não vencer essas coisas, você nunca vai descobrir o que Deus tem para você. E deixa eu lhe dizer, tem coisas que estão ocultas. Tem coisas que estão ocultas e que só são reveladas quando você vence esses inimigos à sua fé. Vença os inimigos à sua fé e você vai chegar num lugar de luz, de revelação, aonde Deus vai mostrar um caminho maior, um pensamento de Deus no teu caminho. Você crê nessa palavra? Declare, eu creio que assim o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém? Chega de dúvida. Chega de medo e chega de desânimo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui rápido para você, o testemunho do Gilmar. Olha o que ele escreveu, profeta, me chamo Gilmar, estou dando o testemunho do milagre que a minha mãe recebeu. Há um mês atrás, o profeta declarou que Deus estava liberando a cura sobre uma mulher que tinha uma ferida grande na perna. Eu tomei posse da cura e hoje a minha mãe está curada. Deus restaurou a pele da perna dela. Fazia quase 2 anos que ela estava sofrendo de dor com essa ferida na perna, mas Deus operou um milagre e cura. Que Deus abençoe grandemente o Senhor, profeta. Olha que coisa maravilhosa, como Deus faz milagres, como Deus opera o extraordinário. Você está vendo esse testemunho? Isso é para a glória de Deus, é para que o nome de Jesus seja glorificado. 2 anos com uma ferida na perna, 2 anos participando das orações, aqui ela foi curada. Eu espero que você que está aí, você tenha carregado o seu papel, certo? Nós estamos apresentando a Deus 3 pedidos: o novo começo, a nova porta e a muita saúde. Só para você ter uma ideia, no 3º ponto da muita saúde eu pedi para minha família, muita saúde para minha família. E você pode escrever aqui no papel, você pode escrever qual que é o novo começo que você quer na sua vida e qual que é também a nova porta que você quer que Deus opere, que Deus trabalhe, que Deus abra para você. Nós estamos apresentando diante de Deus com muita fé, estamos orando às 6 e 7 da manhã e às 18 horas e estamos crendo no milagre. E você não vai parar, amém? Amanhã eu vou ver você aqui às 6 e 7 da manhã. Eu tenho também um segundo anúncio. Nesse domingo, nós teremos uma grande reunião às 9 horas da manhã, um culto profético, e no final eu estarei orando pelos doentes. E um outro anúncio muito importante também, aqui na descrição do meu vídeo, tem um link para você clicar e entrar para o grupo do nosso evento, a Masterclass A Cura. Se você entrar nesse grupo, você vai receber informações privilegiadas do nosso evento. As vagas presenciais são limitadas.
e nós teremos esse evento tanto no formato presencial quanto no formato online. Daí você me pergunta, por que eu preciso de cura? Eu descobri uma coisa, que muitas vezes Deus fala, mas a alma está tão distorcida e tão perturbada que a pessoa não consegue ouvir a Deus. Nós temos que tratar os problemas da alma para a pessoa poder discernir a voz de Deus. Uma pessoa agitada, uma pessoa cheia de dúvida, cheia de medo, toda confusa, ela não consegue se concentrar no que Deus falou. E eu vou lhe dizer uma coisa, há pessoas que estão cegadas e não sabem. Aí você diz assim, não pode? Sim. Há pessoas que estão cegadas e não sabem. É por isso que eu quero convidar você, entra nesse grupo exclusivo e já começa a pegar as informações desse evento, desse grande evento chamado A Cura. Tenho certeza que Deus quer mudar a tua história para sempre. Deus me deu uma missão, é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. E eu tenho descoberto muitas coisas. E essa é uma revelação que Deus me deu. Muitos barulhos na alma estão impedindo você de ouvir a voz de Deus. Por isso, preste atenção, Deus está falando com você. Entra aí nesse grupo, você vai ver que vai valer a pena. Não só vai valer a pena, como pode mudar todo o seu futuro, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91 e para quem quer amanhã estar conosco às 9 horas da manhã, na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quem quer estar com a gente amanhã, vá nesse endereço. 9 da manhã começa a reunião, certo? Inclusive, deixa eu falar uma coisa interessante para você. No último domingo, eu fui ler um pouco dos comentários das pessoas que estavam ao vivo junto conosco e foi maravilhoso. As pessoas relataram ali que têm sido visitadas em casa assistindo o nosso culto. E quem estava presencialmente, nós tivemos curas extraordinárias, milagres de Deus. Até para você que tem dificuldade de crer, sabe? Você de repente é atacado na mente. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Venha ver o que acontece. Porque você não vai receber só uma cura. Você não vai receber só um milagre. Sabe o que vai acontecer com você? Se você pisar os teus pés na igreja, domingo, Deus vai te tocar. Daí você pergunta, e qual que é a certeza que você tem que Deus vai me tocar? Ele me tocou. Toda vez que eu vou na igreja, Ele me toca. Na verdade, Deus me abastece de uma forma incrível toda vez que eu vou à igreja. Eu venho renovado, eu tenho minhas forças renovadas. Eu convido você a experimentar isso. Vem experimentar, vem estar com a gente. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Peço a você agora que você compartilhe com 7 pessoas essa oração. Amém? Vamos lá, me ajude a compartilhar, seja um semeador e que as colheitas venham para a sua vida também. Acredite, você está semeando oração na vida de outras pessoas. O que você acha que você vai colher? Você está semeando uma coisa boa aí no mundo que a gente vive. Como necessitamos de pessoas que semeiam coisas boas. Semeie uma oração na vida de alguém.
E se você não é inscrito no nosso canal, eu quero perguntar por quê. Você é muito bem-vindo aqui. Inscreva-se no nosso canal, vamos andar juntos. E você que me assiste pela televisão, exatamente, estamos aí de domingo a domingo, 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube e acompanharem as orações junto com a gente. Certamente você vai ser muito abençoado. E você que está no YouTube comigo, compartilha aí com 7 pessoas. Vamos lá, tenho certeza que vai ser uma bênção. E agora nós vamos levantar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Não esqueça, você que tem um testemunho para dar, vai lá no meu site www.profetavinicius7.com.br e deixe teu testemunho. Lá no rodapé da página, tá? Tem ali a partezinha de colocar o seu testemunho, ali você vai colocar o seu testemunho e mandar para nós, em nome de Jesus. Vamos apresentar a Deus nossos pedidos? Senhor, em nome de Jesus Cristo, consagramos a Ti todos os nossos pedidos de oração e profetizamos, Senhor, novos começos, novas portas e muita saúde. Eu quero usar a autoridade que existe no nome de Jesus Cristo agora para paralisar todo tipo de enfermidade e de ataque espiritual na vida dessa pessoa. E dou uma ordem em nome de Jesus Cristo. Ação maligna cai por terra. Todo tipo de bloqueio espiritual, todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa seja desfeito agora, na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro para que toda amarra espiritual na vida dessa pessoa seja cancelada agora em nome de Jesus, toda praga mandada, toda obra de maldade invocada contra a vida dessa pessoa, até mesmo, Pai, o nome dela, que foi pronunciado em algum lugar, que foi pronunciado numa roda, que foi pronunciado numa mesa, Senhor, e que foi falado de forma negativa, difamatória, mentirosa. Eu oro e peço a Tua justiça agora. Todo tipo de ataque, Senhor, todo impedimento espiritual no caminho dela, Senhor, para bloqueá-la, para impedi-la, eu dou uma ordem, cai por terra em nome de Jesus. Todo espírito de dúvida, de medo e até mesmo de desânimo, de cansaço, de prostração, eu digo, cai por terra, dores no corpo, nos ombros, nas pernas, retire-se em nome de Jesus Cristo. Todo tipo de alergia, eu digo, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dessa pessoa, abençoo o seu casamento, abençoo sua vida profissional. Oro também por essa pessoa, Pai, que tem sido atacada na mente, nos seus pensamentos, na sua alma, que ela seja livre de tudo isso, que toda carga pesada na casa dela ou no trabalho dela, em nome de Jesus, renda-se agora. E, Senhor, que o Senhor corte todo o laço de toda má amizade que se aproxime de nós ou dos nossos filhos. Te pedimos, livra-nos do laço do passarinheiro, tira do nosso caminho, Pai, tudo que não for do Teu propósito para a nossa vida e traz para a nossa vida, Senhor, a prosperidade que o Senhor tem prometido, traz para a nossa vida a transformação que o Senhor tem prometido, traz para a nossa vida a vida abundante, a salvação para toda a nossa casa. Oramos agora e declaramos favor de Deus, céus abertos, graça de Deus, derramado Espírito sobre a tua vida e que você receba uma unção fresca do Espírito sobre a tua vida. Ser tocado por Deus, ser tocada por Deus, no nome de Jesus Cristo. Seja livre em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, abençoo teu casamento, abençoo teus filhos, abençoo teu trabalho, abençoo teu caminho e que todo sonho que você tem, todo projeto que você tem, tudo aquilo que você está apresentando diante de Deus, nós colocamos diante do Senhor agora e pedimos a bênção do Senhor, consagramos nossos planos ao Senhor, nossos pedidos ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Diga comigo, eu creio que Deus está trabalhando na minha vida. Diga assim, eu creio na promessa. Amém? Glória a Deus! Não esquece de entrar nesse grupo aqui que está na descrição aqui embaixo. Vai ser incrível. Eu tenho certeza. Deus quer que você viva uma vida plena, extraordinária aqui nessa terra. Eu creio. Deixa eu profetizar. Deus tem promessa para a tua vida. Amém? Deus tem promessa para a tua vida. Não, talvez você diga assim, não, profeta, agora você está errando. Não estou errando. Deus tem promessa na vida de cada um de vocês. Existe um projeto de Deus, existe um desenho de Deus que você tem que conhecer. Existe mais de Deus para a tua vida. Escute isso e que isso mexa com você no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Deus quiser. Um forte abraço. Deus quiser. Um forte abraço. Deus quiser.
acontecerá em dias. Profetizamos uma aceleração sobrenatural sobre todas as áreas da nossa vida e que o Senhor realize em nós o seu querer, a sua vontade. Pedimos ao Espírito Santo que nos conduza em todas as decisões da nossa vida, que Ele possa nos dirigir, que Ele possa falar conosco, que Ele possa nos guiar. Senhor, tira do nosso caminho tudo que for tropeço, tudo que for mal, tudo que for malícia. Quebramos no nome de Jesus todo tipo de inveja de pessoas próximas, de pessoas de longe, daqueles que são observadores. Cancelamos palavras de maldição, cancelamos pragas, cancelamos orações contrárias e todo tipo de maldade. E te pedimos, Senhor, guarda-nos, sustenta-nos. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa segurança, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa. Livra-nos, Pai, do laço do passarinheiro, da armadilha do caçador, no nome de Jesus. Meu Deus, e que tudo na nossa agenda esteja condicionado a Ti. A Tua vontade é o Teu propósito. O que não for da Tua vontade, desmarca, Senhor, da nossa agenda. O que não for da Tua vontade, tira da nossa agenda. Nós queremos, Pai, viver o Teu plano, viver o Teu propósito intensamente. E queremos viver, Pai, totalmente para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E eu quero orar, Pai, por toda pessoa, Pai, que tem sentido um vazio, que tem sentido uma solidão, que tem sentido a dor da perda, a dor do abandono, do desamparo. Que essa pessoa receba a presença de Deus na vida dela e que ela se sinta segura, ela se sinta protegida, completa por Jesus Cristo, pela sua presença, pelo seu favor. O Deus que não dorme, o Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, nós abrimos a nossa vida a Ele e declaramos: Senhor, é Tua promessa que será salvo eu e toda a minha casa. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus: é promessa de Deus que Tu e toda a Tua casa sejam salvos. Por isso declaramos que todos vão ter experiência com Jesus Cristo, todos vão ter um encontro com Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Me chamo Vinícius Iracete e Deus me deu uma missão: ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus e ser um intercessor. Creio no profético, creio nos dons espirituais, creio no agir de Deus e creio que o Evangelho não são palavras persuasivas e sabedoria humana, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero compartilhar um testemunho da Andréia, que mandou o seguinte testemunho para nós. A paz, profeta, eu me chamo Andréia e gostaria de dar o meu testemunho. Sigo o seu canal há anos e meu filho tem 20 anos, sentiu dores. Disse para ele correr para o hospital, ficou internado 3 dias e não desinchava. Os médicos falaram que poderia ser uma torção ou algo pior. Comecei um clamor pela vida do meu filho, escutando as orações de manhã e à noite. Pedi a Deus que não deixasse ele entrar no bloco cirúrgico. Eu estava preocupada, pois ele é muito novo e está distante de mim. E anos atrás ele teve uma reação à anestesia em uma cirurgia. Orei com toda a minha fé e no dia seguinte ele me ligou e disse que já estava desinchando e voltando ao normal. Os médicos disseram que os exames dele estavam todos normais, recebeu alta, foi para casa. Agradeço a Deus pelas bênçãos e pela sua vida, pois você nos ensina a ter fé e andar no caminho do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família. Que bênção, que Deus te abençoe. A Deus a glória, Jesus Cristo cura. Marcela, a paz. Há alguns dias atrás o Senhor orou por pessoas que estavam com a pele descascando e já fazia muito tempo que tinha começado isso em mim e eu tomei posse e hoje, graças a Deus, estou totalmente curada. A Deus a glória. E eu recebo dezenas de testemunhos por dia, são centenas de pessoas que entram em contato todo santo dia conosco, contando uma bênção, contando um milagre e também pedindo oração. E se você quer entrar em contato conosco, lá no meu site tem um meio de você fazer isso, www.vinicius17.com.br. Quero pedir a você que está entrando agora nessa oração que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, e se puder compartilhar com 7 pessoas, faça isso.
Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, porque eu não posso ser só abençoado, eu tenho que abençoar. Você sabe que eu já contei essa experiência, mas eu senti no meu coração de contar essa experiência aqui para você. Eu estava num culto de missões, um culto pequeno, com poucas pessoas, e um missionário, ele estava naquele culto e ele havia falado dos desafios de estar na obra missionária. E ele começou a fazer uma oração, sabe? E na oração dele, ele falou aquele versículo, quem há de ir, né? A quem enviarei? E quando ele disse isso, eu disse, Senhor, envia a mim, Senhor, eu quero. Nem sabia o que estava pedindo a Deus. Mas uma irmã, aquelas pessoas de oração da igreja, sabe? Aquelas pessoas que são usadas pelo Senhor, atravessou os bancos da igreja, veio até onde eu estava, me abraçou e profetizou na minha vida. E ela profetizou coisas tremendas do que Deus iria fazer na minha vida. E eu pensava que iria ir para um campo missionário. Aí eu aprendi que meu campo missionário é o mundo, certo? Meu campo missionário é o mundo, então eu tenho que pregar aonde o Senhor me enviar, espalhar a mensagem, falar de Jesus Cristo, do seu amor e que Deus fala. E Deus responde a clamor. Deus responde à oração. Você tem que entender, às vezes a gente perde essa referência, que Deus está nos escutando. Deus está escutando tanto as tuas necessidades, quanto às vezes as bobagens que se falam em oração. É por isso que nós temos que entender que Deus está sempre nos escutando. Nunca pense, nem por um instante, que Deus deixou de ouvir você. Que Deus deixou de, dar atenção à tua necessidade, à tua dor. Eu tenho um amigo que, quando eu estava evangelizando ele, há alguns anos atrás, e hoje ele batizou nas águas, está firme com Jesus, mas ele dizia assim para mim, eu não me acho merecedor de pedir nada a Deus, só saúde, porque o resto a gente corre atrás, trabalha, e vai, e faz, e acontece. Eu disse para ele, você está errado, porque você está colocando Deus para fora de áreas da tua vida que são importantes para você. E eu disse para ele, o que Deus quer ouvir é realmente toda a necessidade do nosso coração. Deus quer estar em cada área da sua vida. Ainda que você tenha que trabalhar, ainda que você tenha que tomar decisões, ainda que você tenha que fazer as suas coisas, certo? Deus, Ele quer estar em tudo na nossa vida, Ele quer ter o governo, certo? É por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a Bíblia está dizendo que dar uma prioridade para Deus, colocar Deus a par de tudo na nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, certo? Deus sabe o número do meu pé, a minha altura, o meu peso. Deus sabe o que falta de vitamina no meu corpo. Deus sabe do meu cansaço. Deus sabe dos meus projetos. Deus sabe de tudo. Não é um tipo de coisa que eu posso dizer, Deus não quer saber disso. Não, Deus quer saber sim. Mesmo Ele sabendo tudo a meu respeito, Ele quer que eu fale. Porque isso é intimidade. Certo? Isso é intimidade com Deus, isso é relacionamento com Jesus, é você colocar Deus na sua vida. E por mais que você saiba, agora eu quero falar com aqueles que sabem fazer as coisas. De repente você é o tipo de pessoa que sabe fazer negócio, você é o tipo de pessoa que sabe o que está fazendo, é um visionário, tem talento para muita coisa desenvolver e realizar e executar. Mesmo assim, você precisa reconhecer a sua dependência de Deus. A Bíblia nos diz que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e Ele, a seu tempo, nos exaltará. Sabe o que significa se humilhar debaixo da potente mão de Deus? Não é se humilhar para os homens, é se humilhar para Deus, reconhecendo a sua dependência dEle, reconhecendo o seu amor por Ele. Nós temos que ter mais gratidão no nosso coração, nas nossas palavras, nos nossos projetos. Nós devemos acordar o dia
e dizer a Deus gratidão, Senhor, porque o Senhor está me sustentando e eu cheguei aqui porque o Senhor é bom. Em todas as coisas, Tua fidelidade está na minha vida, Tua graça está sobre mim, está sobre todas as áreas da minha vida. Confio no Senhor, dependo do Senhor, minha vida está nas Tuas mãos, tudo que tenho pertence a Ti. Quando senta para almoçar, para jantar, dê graças a Deus e diga: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, obrigado pelo Teu amor. Nós temos que reconhecer Deus nos nossos caminhos, a Bíblia diz. Você tem que reconhecer Deus, você tem que colocar Deus a par. Você quer fazer uma coisa? Pede para Ele: Senhor, me mostra, esse é o caminho, Senhor. Sabe, por mais que você seja o tipo de pessoa que sabe o que está fazendo, eu volto a dizer, você pode ser um expert em uma determinada área, coloque sua vida nas mãos de Deus. Eu tenho um outro amigo que é médico e ele, antes de fazer as cirurgias, ele, apesar de toda a capacidade, sabe, é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na área da medicina. E ele disse para mim que sempre antes de orar, antes de entrar em cirurgia, ele ora a Deus. Ele diz: Senhor, dirige as minhas mãos. Ou seja, ele tem o conhecimento teórico, ele tem o conhecimento prático, ele já fez cirurgia em centenas de pessoas, é uma das pessoas na sua área mais renomadas do Brasil e do mundo. E mesmo assim ele coloca a vida dele nas mãos de Deus. E eu digo, nós precisamos conhecer a nossa limitação e a nossa humanidade, certo? A nossa limitação e a nossa humanidade. Você pode ser um excelente motorista, você pode ser um caminhoneiro, você pode ser um motorista profissional, e até mesmo você que não é profissional, mas que viaja do ponto A ao ponto B, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Você pode ter um carro potente, sabe? Você pode ter um carro seguro, você pode ter o carro mais seguro do mundo, você pode ter o carro mais potente do mundo, que se eu fosse você, eu colocaria a minha vida nas mãos de Deus. É como eu sempre digo, a minha responsabilidade é comigo, mas tem coisas que foge da minha responsabilidade, foge da minha alçada, porque tem coisas que só dependem de Deus. E ter esse reconhecimento, escreve essa palavra aqui nos comentários, escreve essa frase, na verdade, que eu vou dizer para você. Escreve aí: preciso reconhecer Deus em todos os caminhos da minha vida. Escreve aí: preciso reconhecer Deus em todos os caminhos da minha vida. Sabe por que nós precisamos reconhecer Deus em todos os caminhos da nossa vida? Porque isso é humildade. Isso é colocar Deus à frente na sua vida. Isso é estar debaixo da potente mão de Deus. Isso é saber que tem coisas que só Deus pode fazer. Sabe, não era isso que eu tinha preparado para vocês hoje aqui, mas o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a me direcionar, começou a me guiar nessa palavra e eu fui simplesmente deixando o Senhor me usar nesse sentido, porque Ele foi trazendo casos à minha mente. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui e está revelando a todos nós que precisamos colocar mais Deus na nossa vida. Precisamos colocar mais Deus, sabe, à frente das coisas e saber que tudo está no controle dEle. Porque tentar por nossa própria conta pode ser não só perigoso, como pode ser mortal. Então eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa palavra foi uma palavra de Deus para muita gente que está aí. Tudo que você fizer, consulte a Deus, diga: Senhor, eu quero muito isso, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu quero muito isso, mas Senhor, eu me rendo a ti e coloco minha vida nas tuas mãos e sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Eu deixo essa palavra. Amém? Sei que essa palavra foi bênção para você. Quero pedir para você que recebe essa instrução, porque essa instrução pode livrar você de muitas coisas. E o meu conselho é, ainda que você saiba o que você está fazendo, você pode, como eu disse, você pode ser um craque. Você pode ser um craque, você pode ser uma pessoa de muito poder nas mãos, você pode ser um empresário rico, você pode ser, sabe, um juiz, você pode ser um político, você pode ser uma pessoa de muito poder nas mãos. Coloque Deus à frente da sua vida. Diga: Senhor, me guia.
Senhor, me guia, Senhor, me mostra o melhor caminho. Sabe, tem coisas que nós precisamos submeter a Deus a nossa vida. É o melhor que nós fazemos. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, eu deixo essa direção para você e sei que essa palavra é uma palavra do Senhor para a tua vida. Amém? Muito bem. Eu, antes de declarar o Salmos 91, peço que você compartilhe com 7 pessoas. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para os grupos de oração, para os grupos de amigos, para os grupos do futebol, né? Para os grupos de pessoas que você tem, que você está sempre compartilhando com elas. Pega aí o link e dispara para essas pessoas. Tenho certeza que você vai ser uma bênção na vida delas. Também quero falar para você rapidamente do meu livro Café com Jesus, certo? Esse livro aqui, extraordinário, pode mudar a tua história, pode te abençoar. Aí você pergunta, o que tem nesse livro? É um devocional, certo? Você tem que ter uma Bíblia para ler todos os dias e sempre um bom livro, sabe? Para complementar aquilo que você tem meditado. Por quê? Porque nós precisamos aprender uns com os outros. Esse livro aqui, eu demorei 1 ano para escrever ele. Ele é uma bênção, é um devocional. Como eu disse, primeiro lê a sua Bíblia e depois pega um livro para ler e aumenta a tua capacidade de conhecimento. Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir nosso livro através do nosso site www.viniciusiracete.com.br. Amém? Eu deixo essa indicação para você. Também domingo agora, se Deus me permitir, estarei já de volta em São Paulo, certo? Na verdade, quero retornar no sábado já. Mas no domingo eu estarei ministrando no Profetizando 2025. E domingo, às 9 horas da manhã, vamos ter o nosso culto presencial na igreja que eu congrego. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E também quero dar um anúncio que essa campanha encerra domingo agora, certo? Domingo encerra, então não perca os últimos dias desse propósito e esteja comigo ao vivo. Procure estar comigo ao vivo. Eu sei que tem muita gente de férias aí, tem muita gente viajando, mas procure estar ao vivo comigo, às 6 da manhã, às 18 horas. Certo? Domingo encerramos esse propósito. Aí vai ter 2 dias que eu vou fazer a oração no Salmo 91, sem um propósito específico, porque dia 1º de janeiro, eu vou começar um propósito de 12 dias de oração, certo? 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Cada dia eu vou apresentar um mês. Cada dia. Então, no dia 1º eu vou apresentar janeiro, no dia 2 eu vou apresentar fevereiro, no dia 3 eu vou apresentar março e assim por diante. Eu tenho feito isso todo ano. Eu tenho feito isso todo ano, consagrando ao Senhor, dando as primícias do meu tempo a Deus. As primícias do meu tempo a Deus, apresentando ao Senhor o meu ano. É como eu disse para você, eu quero colocar Deus à frente de tudo na minha vida. Eu aprendi que às vezes a gente acha que sabe e não sabe, né? Às vezes a gente acha, e às vezes o homem diz que sabe, mas não sabe. Então eu prefiro confiar em Deus, na voz do Senhor, na sua palavra e no Espírito Santo. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar. Quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua casa, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida dessa pessoa, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela. Peço que o Senhor a abençoe e toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça agora. Colocamos diante de Ti nossa vida, família, projetos, sonhos, tudo que temos, tudo que somos, tudo que viemos a ser. Consagramos a Ti, Senhor, a nossa noite, para que nessa noite tenhamos paz, tenhamos alegria, tenhamos um sono reparador e que o Senhor possa falar conosco. Queremos ser despertados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor em todas as coisas. Apresentamos a Ti, ó Deus, cada coisa que está ligada a nós e pedimos, coloca Teu favor, Teu cuidado e pode movimentar o que tiver que movimentar, Senhor. Pode tirar e pode colocar, pode acrescentar, pode mexer, pode ajustar. Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Por isso nós oramos também, Senhor, declarando saúde a todo aquele que está doente, seja fisicamente ou emocionalmente. Que toda doença, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e que venha sobre a vida dela tempos de paz, tempos de alegria, tempos de prosperidade, tempos de avanço, tempos de crescimento, que haja uma aceleração sobrenatural, aquilo que levaria anos que aconteça em dias. Oramos o nome de Jesus, liberando palavras de aceleração, palavras de avivamento, palavras de cura, palavras de paz, palavras de transformação, palavras de vida, palavras aonde sabemos que o Senhor vai estar cumprindo promessas. No nome de Jesus, Pai, derrama do Teu poder e derrama do Teu favor, das Tuas bênçãos. Oramos o nome de Jesus também para que o Senhor tire do nosso caminho toda inveja, toda maldade, toda malícia. Quebra completamente, Senhor, toda pessoa próxima a nós que estiver amarrada, ou até mesmo essa pessoa que está orando comigo, que está amarrada por um vício, que está amarrada por uma situação errada. Senhor, que ela seja livre agora, que ela seja liberta, que o poder de Deus toque a vida dela, que ela seja agora tocada pelo Teu poder, que as amarras sejam cortadas e que o poder do Senhor Jesus Cristo toque na vida dessa pessoa. Senhor, clamamos o sangue de Jesus também, que o sangue de Jesus cubra essa vida, o sangue de Jesus cubra a sua casa e toda a sua família. Senhor, traz união dentro dessa casa, que toda briga, discórdia, confusão, perturbação, xingamentos acabem nessa casa. Quero declarar que essa casa é um pedacinho do céu. Esse lugar é abençoado pelo Senhor. Este lugar está abençoado pelo Senhor. Este lugar é lugar de paz, é lugar de prosperidade, é lugar de salvação. No nome de Jesus Cristo, chamamos a presença do Senhor para encher a nossa vida, para nos dar força, energia, para continuarmos e para vencermos os obstáculos. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Espero que você tenha sido muito abençoado, abençoada nessa oração. Agora você vai compartilhar. Você vai selar essa palavra compartilhando. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Compartilha com alguém, manda para alguém aí, alguém que Deus falar ao seu coração. Se puder compartilhar com mais pessoas, faça isso. Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos. Abençoe a todos. Abençoe a todos. Abençoe a todos.